Boa noite. Hoje o programa OAB Cidade vai trazer a você, telespectador, explicações sobre um órgão que tem o objetivo de garantir o seu direito, o PROCON. Por isso nós vamos conversar com o coordenador do PROCON de Ponta Grossa, Pietro Arnaud Santos da Silva. Boa noite, Pietro. Boa noite, Fabiola. É uma satisfação estar aqui com vocês no OAB Cidade. Para nós, do órgão de defesa do consumidor de Ponta Grossa, o PROCON, é muito importante estarmos aqui no mês como esse, como o mês de agosto, onde comemora-se a criação dos 2 primeiros cursos do país de Direito. Aqui, enquanto conversamos, ocorrem palestras em salas contíguas, elegendo a advocacia como uma grande função social. Então, para nós é muito importante, exatamente nesse mês, estarmos conversando sobre esse tema, desse ramo transversal do direito, que é o direito do consumidor e que tem ganhado todos os dias mais adeptos. Até porque é um assunto que interessa a sociedade de uma maneira geral, porque invariavelmente em algum momento da vida a gente acaba se sentindo um pouco prejudicado, um pouco lesado devido a alguma questão. Então eu gostaria que você começasse explicando qual é a função do PROCON, para que o PROCON serve? Bom, Fabiola, o PROCON ele surge em Ponta Grossa no ano de 87 com uma lei que foi elaborada naturalmente pela Câmara e sancionada pelo prefeito Otto Cunha naquela ocasião. É interessante notar que em 87 ainda não havia a Constituição de 88, que foi promulgada em 88. E o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, surge em 90. Ocorre que vários movimentos sociais ocorriam em 87 que já discutiam a questão do direito do consumidor e já naquela época as pessoas sentiam a impotência que nós sentimos ainda, infelizmente, de termos um problema e não conseguir efetivamente resolver com o fornecedor. Quem nunca passou 40 minutos no telefone esperando numa empresa telefônica, com uma empresa telefônica, com atendimento? Quem nunca foi cobrado de forma indevida, Então, o órgão de defesa do consumidor de Ponta Grossa, o PROCON, ele surge dentro da Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos, a qual hoje é secretariada e presidida pela doutora Delângela Stoido. Nesse contexto, sendo um órgão da administração pública, e é importante, eu abro um parêntese e informo aos telespectadores que PROCONs podem ser criados em várias estruturas administrativas. Temos, inclusive, no Brasil, em algumas assembleias legislativas, este órgão. Mas ele tem como o intuito principal, de forma imediata, sancionar o fornecedor quando do não atendimento daquelas condutas previstas pelo Código como positivas e quando da conduta de forma positiva do Código de Defesa do Consumidor seja feita pelo fornecedor, aquelas práticas abusivas. Então, o que é uma prática abusiva? É uma conduta que é especificada no Código de Defesa do Consumidor que não deve ser feita pelo fornecedor. No momento que ela existe, nós abrimos processos administrativos, nós instruímos procedimentos que vão efetivamente analisar aquela conduta do fornecedor, naturalmente respeitado devido ao processo legal, e a partir disso aplicar uma sanção, se for o caso. Agora, para funcionar isso de maneira adequada e garantir o direito do cidadão, precisa de uma estrutura interna bem estruturada, uma estrutura bem complexa. Então, como funciona esse órgão internamente para poder fornecer todos esses serviços? As relações de consumo, essa relação entre o fornecedor, o consumidor e o produto ou o serviço prestado, ela só aumenta. A potência das grandes empresas, nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor vem harmonizar, ela é muito maior. Então, o fornecedor ele é o agente que tem todo o poder, ele tem todos os instrumentos. Ele tem a propaganda, ele tem a oferta, ele tem todas aquelas condições que fazem com que o consumidor psicologicamente se sinta influenciado a adquirir aquele produto. Nesse contexto, só aumentam as reclamações. Hoje nós temos... todo mundo tem telefone, às vezes o cidadão tem 2, 3 celulares,
Então tem muitas empresas que crescem, é natural que elas cresçam, mas assim também deve crescer a estrutura desses órgãos para que consiga, né, efetivamente atender o consumidor. Aqui no Procon em Ponta Grossa nós temos trabalhado nesse sentido de melhorarmos a estrutura, melhorarmos a capacitação do servidor público municipal para que ele possa atender o consumidor com mais prontidão, com mais exatidão, com mais tranquilidade, porque a tranquilidade também surge de um conhecimento técnico, né? Quando nós temos um conhecimento técnico sobre não só o Código de Defesa do Consumidor, mas também sobre aquelas outras legislações consumeristas que são editadas, tanto na União, quanto no Estado, quanto a legislação municipal, o atendente tem maior tranquilidade. Então nós fazemos 2 tipos de atendimento no Procon, principais, né? Que é o atendimento por telefone, quando o consumidor liga para o nosso 0800 e nós passamos algumas informações básicas. Muitas vezes o consumidor encontra-se numa loja e tem uma determinada dúvida, ele liga para o Procon. E o segundo atendimento básico que nós fazemos, são vários outros procedimentos daí, né? É o de que o consumidor procure o Procon e lá nós entramos em contato via telefone com o fornecedor, buscando, de certa maneira, resolver aquele imbróglio existente ali, o que estabeleceu-se dentro de uma relação de consumo. Até você citou que dentro desses serviços, né, prestados pelo Procon, tem essa questão de que tem esse imbróglio, tem esse problema que as pessoas às vezes não conhecem os seus direitos, não sabem o que ele é devido, qual é o seu direito, o seu dever. De que forma, então, o Procon atua nesse sentido dessa conscientização mesmo? Porque várias pessoas vão todos os dias no Procon, tem várias ações em andamento, até depois gostaria que você comentasse nessa questão também, mas mesmo assim tem muitas pessoas que ainda não sabem quando podem recorrer, né, se sentindo penalizada por algum motivo. Então, esse é também um dos papéis da nossa coordenadoria, no sentido de que em seu nome nós já falamos em orientação ao consumidor. Então, como nós orientamos o consumidor, não só defendemos ou protegemos, nós passamos aquelas informações necessárias para o consumidor que tem algum prejuízo. A priori, todo mundo pensa que comprar um produto, quando você compra um produto, existe uma relação de consumo, ou quando presta-se um serviço. Entretanto, existe uma técnica para você estabelecer se existe uma relação de consumo, né? Tem que haver um consumidor e o consumidor ele tem que ser o destinatário final de um bem. O que é o destinatário final? O bem chega nele e é ele que vai fazer o uso daquele bem. Então são várias situações diferentes para você estabelecer uma relação de consumo. E essa situação, essa relação jurídica que nós devemos estabelecer e verificar quando o consumidor nos procura, ela é bastante importante sob o prejuízo de nós darmos um atendimento ineficiente. Quando nós observamos que efetivamente não há uma relação de consumo, exemplo, eu comprei um carro do meu vizinho, existe uma relação de responsabilidade do Código Civil, não do Código de Defesa do Consumidor, porque não há aí uma relação de consumo, né? Vamos dizer que você compre uma máquina para fazer em outras máquinas, para fazer bala, para fazer um determinado produto. Não existe relação de consumo, porque nessa situação o adquirente da máquina, o comprador, né, o consumidor, na verdade ele não é consumidor, porque ele não é o destinatário final. Ele vai usar aquela máquina para fazer balas e as balas serão vendidas. Ou seja, quando vemos e observamos que não há relação de consumo, nós indicamos ao consumidor que procure um advogado, aqui até na OAB, ou também o juizado especial, né, onde o consumidor ou o cidadão, nesse sentido, vai ter um atendimento específico do que ele precisa. Então é bom deixar claro para o telespectador que, caso ele tenha algum problema, primeiro vai ser feita uma orientação para ver qual é o caso dele, para depois ver quais são as medidas cabíveis pelo Procon, caso haja. Exatamente, porque nós não podemos sair da relação de consumo, né? É impossível para nós, da coordenadoria, atuarmos se não existir a relação de consumo, né? Nós trabalhamos basicamente com a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, o Decreto 2181, que regulamentou-a, e também com a legislação municipal, toda ela. Temos o Decreto 589 de 2001, que regulamenta todos os procedimentos
que são efetivados e efetuados dentro da nossa coordenadoria. Mas quando não encontramos, quando não observamos a relação de consumo, torna-se impossível nós tomarmos qualquer atitude, né? Inclusive decorrentes do poder de polícia que a administração tem e que é conhecido principalmente aos estudantes do direito administrativo. Bom, e qual é o volume de pessoas atendidas por dia ou por mês? Vocês têm algum levantamento disso no PROCON? É bastante, principalmente na segunda-feira. Ah, é? Tem um dia específico? É um dia específico. É um dia que é de bastante atendimento. Nós atendemos, se eu for fazer uma média para você, Fabíola, eu posso dizer que nós atendemos 70 pessoas por dia, em virtude dessa média. Tem dias que você vai na coordenadoria e só nos encontra lá, né? E não encontra consumidores em espera. Por exemplo, sexta-feira, 4 horas da tarde ou 5 horas da tarde. Então é um momento tranquilo, é um momento onde nós, inclusive, usamos para conversarmos sobre os problemas que têm surgido em nosso município, sobre determinados procedimentos que nós temos que tomar, determinadas ações que nós temos que tomar no sentido de proteger o consumidor de algumas práticas abusivas encontradas no mercado. Mas nós temos esse atendimento em média, 70 pessoas por dia. É importante salientar que essas pessoas, muitas delas retornam ali para abrir processo administrativo e pelo menos 90% delas têm a situação resolvida naquele momento via telefone. Bom, nós vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente vai continuar falando das ações do PROCON, sobre as audiências, como fazer para entrar com o processo, quais são os seus direitos. A gente já volta e você já fica sabendo sobre isso também. Voltamos com o segundo bloco do programa OAB Cidade. Pietro, que tipo de reclamações e denúncias a população pode levar para o PROCON? Então, eu posso te dizer aquelas reclamações que as pessoas podem levar e eu digo para você as reclamações que as pessoas levam e levam muito. Importante salientar isso, porque as pessoas, infelizmente, considerando todo esse aspecto do grande crescimento empresarial, elas têm se sentido impotentes com relação, principalmente, às empresas de telefonia. As empresas de telefonia têm têm dado uma dificuldade muito grande em nós resolvermos algumas situações, impostas algumas dificuldades nos nossos procedimentos e têm sido, sem sombra de dúvida, as líderes do ranking de reclamações do Departamento de Direito do Consumidor do Ministério da Justiça, dos PROCONs estaduais, dos PROCONs ligados às Assembleias Legislativas. As pessoas, elas podem reclamar no PROCON de todas aquelas relações que elas têm, daquelas compras que elas efetivam no mercado, das compras de vestuário, né, nas lojas de qualquer lugar, né, do município de Ponta Grossa, do estado do Paraná ou de qualquer outro estado, né. Nós podemos atuar nesse sentido para o cidadão, inclusive, que consumiu de uma empresa internacional, né. É muito mais difícil. Nós sabemos que notificar uma empresa no exterior não é bem fácil. Os advogados conhecem bem a dificuldade que nós encontramos no processo civil em notificar uma empresa de fora. Mas o consumidor que tem um serviço prestado, uma pintura de um carro, a pintura da sua casa, ele comprou pneus, todas essas compras banais do dia a dia são relações de consumo, né? A grosso modo, né? Em que pese esse grande número de situações que são possíveis serem encaixadas nas relações de consumo, temos aquela de outrora, que são as relações do Código Civil, quando nós não podemos atender. Como eu ia dizendo, agora eu conto para você as reclamações que são efetivamente aquelas que nós dedicamos 90% do nosso trabalho, que são as reclamações de telefonia. Quem nunca passou 40 minutos no telefone? Hoje nós temos um decreto federal, Fabíola, que dispõe sobre o tempo de atendimento do serviço de atendimento ao cliente. Um decreto que, infelizmente, não é aplicado no Brasil.
as pessoas têm uma dificuldade imensa em serem atendidas. De repente, o cidadão liga para aquela empresa que ele está tendo problemas e fica falando com gravações. Ele tecla centenas de vezes, vários números para ser passado por uma outra atendente, que passa por uma outra atendente, e quando ele tem aquela expectativa de que efetivamente vai ser resolvida aquela situação e aquele problema dele ser resolvido, a ligação cai, né? Esse é um problema bastante sério. Bastante comum também, bastante, né? Comum. Outro dia fui fazer uma fiscalização em loco, um consumidor ligou na coordenadoria e eu fui até uma empresa de telefonia. Pasme, Fabiola. Chegando lá, eu acabei sabendo que a prática daquela empresa é de que quando você vai adquirir o produto e você precisa fazer algumas liberações de crédito, outras situações, você dentro do estabelecimento empresarial liga do teu celular para o serviço de atendimento ao cliente para ser atendido, quando você tem vários atendentes ali. Eu fiquei chocado porque aquela consumidora, ela estava com o marido dela, né? Foi o marido dela, do celular dele, que ligou para o Procon. E aquela consumidora ela estava a 45 minutos no telefone. Então, nós temos uma atividade legiferante gigantesca no Brasil e, ao mesmo tempo, em que nós temos uma incapacidade das empresas em cumprir aquelas normas editadas pelo Congresso Nacional, pelo Estado e pelo município de Ponta Grossa. Em que pese toda essa informação da atividade legiferante e também da ineficácia desse decreto, nós também temos um pingo de responsabilidade. Ou quem sabe até mais do que um pingo de responsabilidade. No sentido de que os órgãos de defesa do consumidor, por serem órgãos que atendem diretamente ao povo, têm que ser um pouco mais violentos, eles precisam ser incisivos, né? Hoje, eu chegando aqui na OAB, eu lia numa placa de inauguração, a OAB é a casa do povo. Eu fiquei pensando no papel que a OAB tem desempenhado em todo o desenvolvimento social e que tem desempenhado, inclusive agora, em toda essa situação que nós temos visto na Assembleia Legislativa. E fiquei pensando no PROCON. O PROCON também deve ser um órgão bem estruturado, deve ser um órgão que atenda ao consumidor, que consiga resolver aquela frustração. Então lá nós temos centenas de processos e cada um significa uma vida, né? Cada um é uma frustração. Ontem mesmo atendia uma consumidora, ela comprou um computador que não funciona, né? Mandou na assistência técnica, devolveram funcionando, ele parou de funcionar. Devolveu novamente na assistência técnica. E lá o produto ficou mais de 45 dias. Sendo que o Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 30 dias para o fornecedor resolver aquele imbróglio, né? E a consumidora, ela bastante carente, ela precisa do computador, ela trabalha com ele. Então, por isso o PROCON tem que ser efetivo. Nós temos que resolver as situações de forma rápida. E às vezes, para resolver as situações de forma rápida, nós devemos e seremos mais incisivos dentro desse mercado de consumo que cresce cada vez mais. E entrando nesse nicho da necessidade da pessoa, porque às vezes a pessoa não reclama, não é nem por ter o problema, mas pela necessidade mesmo, como você acabou de citar. Qual é o procedimento que essa pessoa deve fazer para agilizar esse processo, para conseguir, né, o seu intento o quanto antes? O consumidor deve, quando dá procura do órgão de defesa do consumidor, levar todos aqueles documentos probatórios que serão usados na instrução de um processo administrativo. Certo? Então, o consumidor deve ter o cuidado de pedir nota fiscal, o consumidor deve ter cuidado de saber com quem atendeu ele. Quando nós falamos de serviços de atendimento ao cliente, o consumidor deve ter cuidado em pedir o número do protocolo e o número do atendente. Tudo visando uma maior matéria probatória quando da instrução do nosso processo. E tem um prazo para a pessoa fazer essa reclamação? Sim, ela pode reclamar quando ela adquire produtos duráveis, né? Quando ela tem a pintura de um carro, quando ela compra um carro, quando ela compra um computador, quando ela compra qualquer desses objetos que até o senso comum já nos diz que são objetos duráveis, né? Ela tem um prazo de 90 dias. Então, a partir da compra, ou da entrega do produto, ou da prestação do serviço. Quando ela adquire produtos não duráveis, alimentação e outros produtos que
que tem sua composição, uma natureza de imediatamente, posteriormente à compra, eles já vão estragando, ou são produtos usados assim, produtos químicos, produtos dessa natureza não duráveis, ela tem o prazo de 30 dias. Em que pese os dois prazos de 30 dias para reclamar e de 90 dias também para reclamar nos produtos não duráveis e duráveis, o consumidor tem uma situação nova no Código de Defesa do Consumidor, que é poder reclamar do vício oculto. O vício oculto é aquele que você não vê, você não sabe que tem. A exemplo de você ter um computador que falta uma peça. Você compra um computador e não observa que está sem uma determinada peça que é essencial para o teu uso. Então, a partir do momento que você viu esse vício, que você verificou esse defeito ou esse vício no produto, você conta esses 90 dias. Que é uma coisa extraordinária desse microsistema que é o Código de Defesa do Consumidor para a proteção do consumidor, que é a parte hipossuficiente, é a parte frágil na relação de consumo. Agora, Pietro, como a gente tinha falado antes, nem toda pessoa que vai até o PROCON tem abertura de um procedimento, porque precisa verificar o caso. Então, em que casos esse procedimento é aberto e qual é a taxa, porcentagem de solução dos casos já numa primeira audiência? Então, Fabiola, primeiramente, eu informo que 90% dos problemas que são levados ao PROCON, né, daquelas questões de direito do consumidor, são resolvidos via telefone. Esses 10% são aquele grande número de processos que nós abrimos. Imediatamente, quando o consumidor procura o PROCON, naturalmente que nós temos que ter um feeling e saber se isso precisa de processo administrativo ou isso nós podemos resolver por telefone. É natural que se nós vejamos alguma conduta abusiva ou até criminosa do fornecedor, nós abrimos processo administrativo imediatamente ou já vamos fazer fiscalização e auto de infração. Mas esse censo nós fazemos ali quando o consumidor ali vai pela primeira vez. Mas o consumidor tem outros instrumentos, então nós abrimos, o procedimento que nós mais trabalhamos é a reclamação. A reclamação, ela é bastante simples e a natureza do trabalho feito pelos PROCONs é bastante simples, tenta ser bastante célere, não o é considerando o grande número de reclamações. Mas voltando, a reclamação é feita pelo consumidor, é anexado aqueles documentos probatórios essenciais, carteira de identidade, né, cópia, uma fotocópia, o CPF, a nota fiscal, a ordem de serviço do produto, se eventualmente tenha ido para a garantia, né? E essa reclamação a partir dessa reclamação é notificado o fornecedor para comparecer numa audiência conciliatória. Que inclusive agora, tentando facilitar a vida também do fornecedor e dos advogados, nós temos feito as conciliações de manhã. E isso acontece de forma inaugural, porque desde 2001, quando o PROCON efetivamente funciona como funciona até hoje, não haviam audiências de manhã. Eu ressalto essa questão. A partir dessa reclamação é marcada uma audiência de conciliatória, onde 70% dos casos são resolvidos ali, né? O restante vai para um processo, nós instauramos ali na audiência um processo administrativo que vai ter toda uma instrução probatória, respeitado o devido processo legal, naturalmente. Bom, nós temos que ir novamente para o intervalo, mas vou aproveitar o seu gancho no próximo bloco, Pietro, para perguntar da questão dessas coisas inaugurais, dessas questões inaugurais no PROCON, algumas modificações que estão sendo feitas aqui no PROCON de Ponta Grossa. Nós já voltamos. Voltamos com o programa OAB Cidade. Agora, neste bloco, o Pietro vai contar um pouquinho sobre a sua experiência no PROCON. Ele começou a ser o coordenador do PROCON há pouco tempo, ainda é estudante de Direito, ainda não se formou, vai se formar agora esse ano, né, Pietro? E já está com uma grande responsabilidade fazendo várias reformas, várias reformulações dentro do PROCON. Então, gostaria que você contasse um pouco sobre essa sua experiência e o que essas mudanças vão melhorar no atendimento ao consumidor.
Tem sido bastante interessante. Eu tenho me identificado, eu já me identificava com matérias como o direito do consumidor, essas matérias como direitos humanos, essas matérias que têm um fulcro mais social e também de interesse social e de interesse principalmente para o cidadão. Para mim tem sido uma experiência extraordinária, no sentido de que nós aprendemos todos os dias, né? Cada vez que a vida nos traz uma resistência, nós temos que buscar dentro de si aquela força que vai fazer com que nós consigamos vencê-la, né? As dificuldades que a vida nos mostra. E os caminhos da vida são sinuosos, né? E também sinuosos tem que ser o nosso caminho, né? E os nossos sapatos bem confortáveis para também poder percorrê-los. Agora, há 4 meses que eu assumi a coordenadoria, eu estou na coordenadoria, né? Eu não sou coordenador, por enquanto, por nomeação do prefeito municipal, né? O senhor Pedro Vosgrau, e tem sido bastante interessante. Nós temos efetuado algumas mudanças e temos trazido à tona algumas discussões que são necessárias, não que estavam dormentes, mas que são necessárias considerando todo o aspecto que nós estamos vivendo agora nas relações de consumo e também na vida e no desenvolvimento do município de Ponta Grossa, né? Nós temos, inclusive, buscado esforços, né, e buscado também parcerias no sentido de convocar o Comprocon, que é o Conselho do órgão de defesa do consumidor, que já existe desde 2001, mas, entretanto, não tem se reunido. Tínhamos para o dia 8 de agosto uma data que seria a primeira reunião do Comprocon, infelizmente algumas questões técnicas, legais, um decreto municipal que nós deveríamos ter feito de uma outra forma, né? Acabou atrasando essa situação. Mas o nosso plano é imediatamente convocar o Comprocon, o conselho, que inclusive tem um representante da OAB, um representante do Ministério Público, um representante da Associação Comercial, e juntamente com este conselho começar a trabalhar no município de Ponta Grossa. Esse Comprocon, qual é a função dele? O Comprocon estabelece as metas e os ditames que serão desenvolvidos pelo órgão de defesa do consumidor. Eu serei apenas, como estou na coordenadoria, um instrumento social, né? Então o Comprocon ele decide. Vou dar um exemplo. Se eu posso fazer um termo de ajustamento de conduta, eu lavro uma infração, um auto de infração com relação a uma agência bancária. Eventualmente eu posso fazer um termo de ajustamento de conduta. O Comprocon dirá se nós devemos fazer um termo de ajustamento de conduta ou se nós devemos continuar lavrando autos de infração. Por quê? Porque o Comprocon representa a sociedade, né? Ele representa, é como a Câmara Municipal, ela é o filtro do interesse popular. E o Comprocon vai ser um interesse popular dentro da administração pública. É composto por vários membros da sociedade e o intuito dele não é outro além de atender ao direito do consumidor e buscar de forma efetiva que as pessoas tenham menos problemas com relação a isso. Tanto na questão educacional, de educar para o consumo, quanto na questão de ser de forma mais agressiva, né? Lavrar autos de infração, trabalhar com um determinado assunto que está sendo bastante complicado, por exemplo, telefonia, nós já falamos de telefonia, internet é um assunto bastante complexo e verificamos aí que tem vários assuntos que vão surgir ainda e a nossa intuição já diz isso, porque o mercado cresce cada vez mais e cada vez mais cresce a tecnologia e cada vez mais cresce o afastamento que o consumidor tem com relação ao fornecedor. Até entrando nessa sua resposta, você acabou falando da questão da fiscalização, das infrações, né, das empresas, multas e etc. Como funciona essa fiscalização? Como que isso é feito pelo PROCON aqui em Ponta Grossa? Então, o PROCON ele pode lavrar autos de infração de todas as práticas abusivas constantes do Código de Defesa do Consumidor, da legislação federal consumerista, são várias, planos de saúde, tem a legislação sobre telefonia, consórcio, tudo tem, várias situações tem legislações. As legislações estaduais também podem ser objeto de um auto de infração e de um processo administrativo no PROCON, e principalmente a legislação municipal, né? Aquela que é do interesse local do município, né? Hoje nós temos trabalhado principalmente com a Lei 10.097,
uma 10.097 de 2009, né, que passou a ter eficácia plena em 2010. É a lei dos biombos nas agências bancárias. O consumidor e os telespectadores já observaram que as agências bancárias estão colocando biombos, né? Essa é uma legislação que foi feita aqui na Câmara Municipal, né, o filtro da sociedade, que entendeu ser necessário essa colocação de biombos, visando maior segurança do consumidor, e que, infelizmente, demorou-se 90 dias a partir da eficácia dela para que as agências bancárias começassem a se adequar à sua conduta, né? Para isso, tivemos que lavrar alguns autos de infração. No total, nós fizemos 34 fiscalizações, 34 autos de infração, que foram julgados e estão agora, diria, na última fase processual. Entretanto, durante esse processo, várias agências bancárias adequaram a sua conduta. Agora, nesse processo de fiscalização, precisa haver uma denúncia por parte do consumidor ou às vezes o PROCON pode chegar de surpresa na empresa? E também nessa questão da multa, como que ela é aplicada e para onde vai esse dinheiro, no caso? O PROCON ele pode atuar no que nós chamamos no direito ex officio, né? Ex officio é a vontade do PROCON. Quando ele observa que existe uma conduta irregular, ele imediatamente age, né, visando a interrupção daquela conduta. Mas ele também funciona e ele também trabalha com denúncias feitas por telefone, por e-mail e por comunicações dos próprios consumidores que lá nos procuram. Bom, e tem também o FUNPROCON, a gente falou antes do CONPROCON, do Conselho do PROCON, e tem também o FUNPROCON. Gostaria que você explicasse até para a gente deixar, né, o telespectador bem informado aí sobre o PROCON. Então, em 2001 foi criado, Fabíola, o FUNPROCON, que tem por resultado e por receita principal, né, o julgamento daquelas sanções, daqueles autos de infração e daqueles processos administrativos que são julgados e condenam aqueles fornecedores que praticam algumas condutas. O FUNPROCON ele deve ser administrado pelo CONPROCON, né? Então ele não tem sido usado em virtude de que o CONPROCON não se reúne desde 2005. Inclusive esse é um dos motivos de que nós temos todo esse interesse de reunir o CONPROCON e assim questionar todos aqueles representantes das entidades de classe e dos órgãos que estarão reunidos no CONPROCON naquelas melhoras que o PROCON precisa. Então nós vamos propor na próxima reunião e na primeira reunião que vamos ter nesse ano e desde 2005, algumas mudanças no PROCON, onde nós teremos toda uma revolução tecnológica, eu diria, do PROCON, e alguns sistemas que nós queremos adquirir, sistemas que dizem quanto tempo você falou no telefone, se o serviço de atendimento ao cliente passou você para 3 atendentes diferentes, porque assim nós poderemos imprimir aquela tela, né, e aplicar sanções, porque nós teremos matéria probatória para demonstrar que o fornecedor não está cumprindo a legislação. Teremos também e apresentaremos propostas de uma mudança física no PROCON, e esse dinheiro do PROCON deve ser usado exatamente para isso, para o PROCON, né? Ele é o resultado de todas as multas que são lavradas por nós. E uma melhora do ponto de vista tecnológico, de atendimento, de instalação, né? Principalmente porque nós vivemos em função do consumidor. O consumidor tem que chegar num lugar como o PROCON, que tem que ter uma imagem bonita, né? Da melhor forma possível. Veloz, com internet, para os advogados que precisam ali consultar quaisquer jurisprudências e qualquer outra situação. E dentro dessas mudanças, também tem a questão de capacitação do profissional, das pessoas que trabalham, dos funcionários do PROCON? Porque como a gente já tinha falado, você citou, a legislação é muito ampla, é muita coisa para a pessoa saber. Existe também essa questão da capacitação dentro do PROCON para atender bem a pessoa que chega lá com a sua reclamação? Sim, nós temos buscado, inclusive, nos reunirmos toda semana e conversarmos sobre os procedimentos que nós temos aberto, sobre como nós devemos atender um consumidor. E eu tenho buscado também alguns institutos que dão cursos específicos sobre direito do consumidor, porque o FUNPROCON também deve servir para isso.
tanto para a educação do atendente quanto para a educação do consumidor. Posteriormente, nós faremos um projeto de várias cartilhas que nós faremos via o FUNPROCON, via Conselho com o PROCON, e levaremos às escolas também e faremos alguns cursos. Mas sim, o FUNPROCON pode ser usado e será usado no sentido de melhorarmos a atuação dos nossos atendentes para que eles possam, com mais condições técnicas, jurídicas, atender ao consumidor. Então a ideia é educar tanto o funcionário quanto o cidadão, também através das cartilhas e de cursos e outras questões, e também melhorar a estrutura interna do órgão para poder atender melhor o consumidor. Exatamente. Bom, nós vamos para o próximo intervalo, a gente já volta, mas aguarde, porque agora nós vamos falar sobre algumas questões, algumas dicas sobre o consumo consciente, tirar algumas dúvidas de você, telespectador, como, por exemplo, compras na internet, ou como fazer para agilizar o processo no PROCON. Fique ligado, a gente já volta. Chegamos ao último bloco do programa OAB Cidade e agora você, telespectador, vai poder ficar sabendo de algumas dicas, ter algumas informações sobre os direitos do consumidor. Pietro, são várias dúvidas que a população em geral tem. Eu vou começar por uma questão bem simples, que já é obrigatória há algum tempo e mesmo assim, se passar pela rua, a gente vê que isso não acontece. Os preços nas vitrines. Como funciona isso? Esta é uma prática abusiva do fornecedor, é uma prática que infelizmente nós encontramos e desejamos não encontrar mais, né? Estamos montando uma semana aí dentro do nosso órgão para que a gente possa fazer uma fiscalização estritamente sobre as etiquetas que faltam, né, nos produtos que estão à disposição na vitrine. Ele precisa ter produtos e precisa ter os preços, porque inclusive algumas situações nós podemos encarar não só como uma prática abusiva, mas também como uma propaganda enganosa. Quando às vezes a gente vê preços, você vê 2 produtos e tem um preço só. Então o consumidor ele deve ter o direito de pagar o valor mais baixo quando ele encontrar 2 ou 3 etiquetas. É uma situação bem complexa e inclusive poderemos encontrar algumas condutas muito, como eu falei, mais sérias do que a prática abusiva, inclusive criminosas dentro dessa fiscalização que nós faremos. Continuando nessa questão dos preços, o PROCON ele também realiza pesquisa de preços? Inclusive realizamos uma pesquisa de muito sucesso, que foi a primeira que eu tive a oportunidade de estar à frente do PROCON e efetivamente publicá-la, que foi a da Páscoa, né? Vimos coisas absurdas, assim, diferenças gritantes entre ovos e Páscoas de um mercado para um outro, e também vimos a capacidade que o fornecedor tem de mudar o preço 3 vezes por dia. Então o consumidor tem que ficar muito ligado nessas pesquisas. Nós realizamos pesquisas sobre o material escolar, nós realizamos pesquisas sobre o álcool em gel, quando estavam toda aquela situação da gripe suína, né? Da gripe A, e inclusive outras. E essas pesquisas, elas são disponibilizadas para o consumidor, caso o consumidor queira ter acesso a elas? Elas são disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, no www.pontagrossa.pr.gov.br/PROCON. Logo no início da página de Ponta Grossa, você já pode encontrar um link ali onde nós damos algumas dicas de consumo e falamos também sobre aquelas pesquisas que realizamos e que publicamos na sede, no sítio da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Bom, mudando um pouquinho, no caso, o foco, saindo do preço, mas ainda meio que nesse ramo, vamos dizer assim. Nos últimos dias foi informado que a Prefeitura, o PROCON, vai fazer uma ação para conferir a meia entrada nos lugares para as pessoas que têm direito. Como que funciona então a meia entrada e como está sendo essa fiscalização? No mês passado, Fabiola, nós editamos a primeira nota técnica de 2010, neste mesmo endereço citado agora, do PROCON, onde nós explicamos o que é a meia entrada.
E ali elencamos todas as legislações que falam da meia entrada. São várias, nós temos estudantes, nós temos os representantes das APMs, são várias situações, nós devemos ter pelo menos 8 legislações que dão o direito à meia entrada para o consumidor. Infelizmente, a meia entrada não é respeitada em Ponta Grossa e nós, nesse sentido, estamos trabalhando e por isso noticiamos que vamos fazer fiscalização. A meia entrada basicamente é o seguinte: metade do valor que está sendo cobrado. Então, se você chegar no cinema e num determinado dia cobra-se, o ingresso do cinema é 20, naquele dia, um dia por semana cobra-se 10, o estudante ou aquelas pessoas que são beneficiadas pela legislação de meia entrada tem que pagar 5. Né? Então, na quarta-feira, que é o dia mais barato do cinema, o estudante ainda paga metade da metade, no caso, R$5. Outra situação encontrada por mim foi com relação ao quilo de alimento das grandes promoções artísticas que tem em Ponta Grossa. O quilo de alimento é uma situação absurda, é uma criação e demonstra a capacidade que o fornecedor tem de legislar ele mesmo. Existiu em São Paulo uma ação civil pública no sentido de dizer que 1 quilo de alimento valia a meia entrada. Se você for num show e por 1 quilo de alimento te darem a meia entrada, e você for estudante, um exemplo eu vou dar do estudante, você tem direito a 25% do valor. A meia entrada, esse quilo de alimento não corresponde, não existe legislação informando isso, e nós também estamos fazendo uma fiscalização nas festas, nas grandes promoções de Ponta Grossa, para que possamos efetivamente cercear essa prática irregular e essa conduta que muitos fornecedores têm. Até por uma questão de que já houveram discussões judiciais sobre o assunto, né? Então, quem sabe o fornecedor também precisa de educação e nós vamos, nesse sentido, também educá-lo. Outra questão que muita gente comenta é a questão do tempo que fica esperando na fila dos bancos. Você já citou um pouquinho sobre os bancos, mas essa questão do tempo de espera, como funciona para deixar bem claro para o telespectador? O consumidor deve ficar, quero dizer, não deveria ficar nem um pouco, porque o banco, a instituição financeira cobra muito bem do consumidor. Nós vemos isso e todos sabem, né? É público e é notório. Mas o consumidor não deve ficar mais de 20 minutos na fila para o atendimento em dias convencionais e 30 minutos em dias posteriores ou anteriores a feriados prolongados. Temos autuado algumas agências, inclusive e isso foi bastante, não é recente, já tem algum tempo, uma das instituições bancárias, um processo judicial, né, uma ação civil pública que corre na primeira vara civil aqui da nossa comarca, com relação já a essas filas. Porque na primeira situação que a legislação elenca é uma advertência, na segunda uma multa e na terceira situação é um procedimento de cassação do alvará da instituição bancária. É bastante sério e infelizmente o cidadão, o consumidor, e eu digo cidadão, né, nessa situação tem visto que as instituições bancárias não têm cumprido com os seus compromissos. Não estou absolutizando, naturalmente, né? Algumas cumprem, mas tem muitas vezes, e são muitas as pessoas que ficam 40 minutos na fila. Outra questão também relativa aos bancos e que volta e meia está na imprensa, o pessoal está falando, que é a questão da cobrança do boleto, né, da impressão do boleto, de R$1, R$2, às vezes até quase R$5, e muitas vezes a imprensa faz matérias dizendo que o consumidor pode conseguir reverter aquele valor. E isso é verdade? Como funciona essa questão da cobrança da impressão do boleto? Uma prática absolutamente indevida, é uma prática abusiva do Código de Defesa do Consumidor. Nós temos trabalhado muito com tanto a taxa do boleto como as tarifas de abertura de crédito. Aqui, inclusive, nós publicamos há 2 meses atrás um requerimento padrão e foi o único PROCON do país que fez isso. Disponibilizou para o cidadão, para o consumidor, um modelo de requerimento que ele mesmo pode protocolar dentro da instituição bancária. O que são essas práticas? Tanto a tarifa de abertura de crédito, tarifa de serviços correspondentes, tarifa de emissão do boleto. Ela é uma transferência a um terceiro de uma responsabilidade que deve ser do fornecedor. Eu vou dar um exemplo muito simples para o consumidor entender. Se você vende carros, né, e eu preciso comprar um carro, eu vou financiar esse carro, eu preciso financiar esse carro. Você me vendeu o carro, mas você precisa de uma instituição financeira que faça o financiamento. O que acontece?
A instituição financeira vai emitir o boleto e está cobrando de mim. Quem deveria realmente pagar o boleto seria você. Deveria já estar nesse valor de 30 mil reais no meu carro. Não 32 mil reais, porque temos tarifas de abertura de crédito, temos tarifas de emissão de boleto. Então é uma prática irregular, porque o consumidor, quando ele não tem condições de saber dessa cláusula, ele fica sabendo depois que são gerados os boletos. É uma transferência de taxas administrativas que, para a parte hipossuficiente na relação contratual, que é o consumidor, de situações que são normais da instituição financeira, né? É uma transferência de taxas que são naturais da instituição financeira. Nesse sentido, é uma prática abusiva e nós temos pedido a devolução do valor em dobro pago pelo consumidor, e o Código de Defesa do Consumidor é extraordinário porque ele revoluciona a responsabilidade civil. No Código Civil você teria devolução em dobro quando você quita ou quando se paga mais. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que quando você é cobrado, ou seja, não é necessário que você tenha pago a mais, você já pode receber aquele valor em dobro. E temos recebido. Falando no Código de Defesa do Consumidor, recentemente também saiu uma lei obrigando que todo estabelecimento comercial tenha uma cópia do Código de Defesa do Consumidor, seja impressa, seja virtual. Tem que ter algum local de atendimento para o consumidor acessar o código. Isso está sendo cumprido? Nós temos feito algumas fiscalizações e não temos encontrado o Código de Defesa do Consumidor. Para isso também queremos organizar uma série de ações dentro da nossa coordenadoria visando a aplicação dessa lei. Agora é importante você falar sobre isso, Fabiola, porque eu informo ao cidadão que já existia essa legislação no Paraná. O Paraná, se eu não me engano, em 2007 já possuía uma legislação obrigando a todo estabelecimento empresarial ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. E eu vou mais além, porque naquela legislação, na legislação estadual, é exigido que exista uma placa dizendo este estabelecimento possui um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Então, além de fiscalizar se há efetivamente um código, nós vamos fiscalizar a aplicação da lei estadual, no que uma lei não impede a aplicação da outra. Bom, e para terminar essa questão das dicas, vamos dizer assim, gostaria que você falasse da regulamentação das compras na internet. Como está essa regulamentação? Se a pessoa se sentir lesada, existe alguma coisa que possa ser feito? São vários instrumentos legais que estão sendo desenvolvidos nas comissões de direito e do consumidor, tanto da Assembleia Legislativa quanto do Congresso Nacional. Existem vários projetos, anteprojetos, que são bastante interessantes. Mas basicamente nós, como fazemos uma interpretação pró-consumidor, temos trabalhado com o Código de Defesa do Consumidor e temos citado para comparecer ao PROCON e para responder ao processo administrativo todos aqueles fornecedores que fazem parte da cadeia de produção. Bom, então eu gostaria de terminar essa entrevista com você dando o telefone do PROCON, dizendo qual é o número para as pessoas terem mais informações. O consumidor que tiver qualquer dúvida pode ligar no 0800 645 10 e nos questionar, né? Eu convido o consumidor, quando tiver qualquer problema, qualquer situação, para ir até o PROCON, lá nós conversaremos e eu também aqui agradeço por ter participado desse programa e informo também a todos que o consumidor é o resultado o Código de Defesa do Consumidor é o resultado de uma grande evolução no Brasil. E o PROCON só existe em função do consumidor. Então nós estamos de porta aberta para receber a todos que de nós precisem. Bom, nós que agradecemos a sua presença, Pietro, e todas as suas explicações. Esperamos que você, telespectador, tenha sanado algumas dúvidas, tenha ficado sabendo um pouco mais sobre o PROCON. Repetindo, você pode ter mais informações pelo telefone 0800 645 10 ou também pelo site da Prefeitura de Ponta Grossa, pg.pr.gov.br. Nós terminamos aqui o programa OAB Cidade de hoje e na semana que vem nós voltamos, todas as quintas-feiras às 8 horas da noite e nos sábados às 11 horas da noite. Muito obrigada pela sua presença, uma boa noite para você.